obrigado, porque mesmo assim, Tu nos amaste, Senhor. Tu nos ama. Tu sempre nos amarás. Fala conosco nessa manhã, por amor do Teu nome. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero pedir perdão mais uma vez pelo desconforto, mas é um desconforto bom. Isso mostra que precisamos fazer um pouco mais. E estou muito feliz, irmãos, pela presença de todos vocês. Muito obrigado por vir aqui cultuar, fazer parte dessa família dessa manhã. Deixa minha mala aí. Deixa minha mala aí. Esse pessoal da mídia, né? Foto com a minha mala, não problema na mão. Estou dizendo? Não é não, irmão? É levar minha mala. E queridos, estou muito feliz. Muito feliz. Domingo passado, nosso primeiro culto aqui. Esse é o nosso segundo culto aqui na nossa igrejinha, como a gente tem chamado. Alegria em ver algumas pessoas que já caminharam comigo aqui há um tempo atrás, né? Talvez esteja aí algo na memória, algumas recordações, mas eu quero dizer para vocês que é um tempo novo de Deus aqui. É um tempo novo, uma nova estação. E vocês não só são bem-vindos, mas como também são convocados a trabalhar no reino, não nessa igreja, no reino de Deus. Porque nós não somos tribo, nós somos reino. E é muito diferente. E nós estamos unidos, porque muito maior é aquilo que nos une do que o que nos separa. É o amor de Cristo, o amor de Deus para ganhar esse bairro, para ganhar a Casa Forte, essa comunidade aqui atrás. Trazermos o Evangelho, mudança de mentalidade para a vida das pessoas. É por isso que a gente está aqui. E não é sobre estrutura, como eu falei domingo passado, porque a gente está fazendo muita coisa aqui, pintando, ajeitando e tudo, mas se não tivesse nada disso aqui, ainda assim nós estaríamos cultuando ao Senhor. Porque não é sobre um lugar, é sobre a presença dEle na nossa vida. Então a gente pode fazer um culto na rua, debaixo de sol, debaixo de chuva. É bom o conforto? É ótimo, é maravilhoso. Mas se não tiver, ainda assim, a gente desfruta da presença do Altíssimo nas nossas vidas. Domingo passado a gente estava no calor aqui. Só tinha um ar-condicionado. Aí chegou outro. Mas não chegou outro só não. Chegou mais um outro. E chegou para a salinha. E chegou lá para frente. E olha, deixa eu compartilhar, antes de pregar, eu queria compartilhar isso com vocês aqui. Ao longo dessa semana inteira, Deus foi nos presenteando. Desde a segunda-feira, quando eu cheguei aqui da semana passada. Aí chega uma pessoa: pastor, o que é que precisa? Outros nem perguntam, já chegam com a bênção. Não sei como é que eles ficam sabendo, acho que é um anjo que tem um anjo fofoqueiro por aí, que fica dizendo, precisa disso. Aí quando vê, chegou. E isso é lindo de ver, irmãos, porque não é a construção de alguém, mas é a construção do povo, da igreja. Porque a igreja não é essa estrutura, a igreja somos nós. Se isso aqui estivesse vazio, ia ser só paredes, tijolo, cimento e areia. Mas isso aqui só se faz igreja quando, a partir do momento que eu e você entramos nesse lugar. Isso é igreja. Isso é o que nos move. Hoje você deve estar se perguntando, pastor, para que essa mala? Ricardinho me viu, e todo mundo queria pegar minha mala. Não, pastor, deixa que eu carrego. Eu disse, não, a mala é minha. Eu carrego minha mala, cada um com sua mala. Você trouxe a sua? Eu acho que você trouxe a sua mala. Talvez ela não seja visível, mas eu acho que a sua mala está aí com você. Todos nós carregamos uma mala. E é sobre isso que eu queria refletir nessa manhã com vocês. E desde muito cedo, muito novo, eu aprendi o Salmo 23, eu sei ele todo decorado, porque antes de dormir, mamãe orava comigo. Cadê a mamãe? Está ali. Minha mãe orava comigo o Salmo 23 e pedia para eu recitar o Salmo. E eu recitava, mas não só aquela primeira parte que todo mundo sabe decorar, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o resto? Vamos tentar junto? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz, guia-me. Não, eu já entendi.
Ok. Mas depois de hoje, você vai para casa para ler esse salmo de uma forma diferente. E você vai tentar introduzir ele no seu coração, de modo que ele não só seja decorado na mente, mas que ele seja vivido. Ok? E é sobre isso que a gente vai refletir hoje, sobre esse salmo, e entender o que ele nos traz. Esse salmo escrito por Davi é uma poderosa declaração, irmãos, de fé, da esperança no Senhor como nosso pastor. Esse salmo nos ajuda a explorar em cada verso expressões da nossa vida. Ele nos ensina sobre o caráter de Deus e o nosso relacionamento com Ele. Os meus pais tiveram 4 filhos. Eu sou o mais novo, Alexandre está aqui na mídia, é o mais velho, e nós temos 2 irmãs. Uma está morando na Itália e a outra mora nos Estados Unidos. E essa que mora nos Estados Unidos, ela adora dar presente. Ana Lúcia, ela é a linguagem de amor dela. Ela gosta de dar presente, né, mãe? Adora. E eu lembro que uma vez eu, recém-casado, ela me ligou. Naquela época não tinha WhatsApp ainda, essas coisas e tal. Aí ela ligou e disse: André, eu estou com um tapete aqui. Um tapete, veja, lá nos Estados Unidos. Eu queria mandar um tapete para mim, um tapete. Mas tem um tapete aqui, olha que coisa linda e tal, eu quero mandar para você. E deitei, fez aquela propaganda do tapete, a gente não podia nem ver a imagem, mas aí ela conseguiu mandar, acho que mandou uma foto por e-mail. Mandou uma foto por e-mail. Eu disse: bom, eu vou perguntar a minha vontade, né? Minha vontade é Nívia, a esposa. A gente estava recém-casada, ela arrumando a casa, preparando os móveis, tudo do gosto dela, do jeitinho dela. Aí eu disse: vou perguntar a Nívia, o que é que ela acha? Aí mostra a foto da Nívia. Aí a Nívia disse: não, nem nada a ver. Não combina aqui em casa. Não combina. E aí eu volto para minha irmã: oi Ana, tudo bom? Ó, não vou querer o tapete. Não combina aqui em casa e tal. Ela ficou, não foi com raiva não, irmão. Ela ficou com ódio. Não, tá bom, não vou mandar não, eu vou vender aqui, vou dar outro jeito, vou dar para outra pessoa, tal. Ficou com raiva de mim, porque eu não quis aceitar o presente. Então ela é desse tipo, ela gosta de dar, ela gosta de presentear. Passou meses sem me ligar, sem falar comigo, porque eu não aceitei o presente dela. E tem gente que é assim, que gosta de dar presente. E mamãe geralmente viaja, já está programada a sua próxima viagem. Mamãe todo ano viaja e passa um tempo lá com ela. E toda vez que mamãe vai, é um problema. E o problema é a mala. Isso porque mamãe leva uma bagagem de mão com toda a roupa dela. Toda a roupa dela vai numa bagagem de mão. Depois vocês perguntam dela se é verdade. E ela leva 3 malas, daquelas super, big, extra G. 3 grandes malas, com todo tipo de treco que você pode imaginar. Vou citar para vocês algumas coisas que mamãe tem que levar. Olha a lista: goma de tapioca, tareco, jujuba, ursinho de pelúcia, aquele de máquina. Ela quer que mande. Papéis, papel de carta, papel que ficou dela aqui, antes dela ir para lá. Pipoca, aquelas pipocas de saquinho. Vai quase uma mala cheia de saco de pipoca. Roupa, brinquedo, até panela usada. Ela quer que ela tinha um buffet aqui, que é as panelas de recordação que ela tinha na época do buffet, a gente tem que mandar para ela. E meu irmão, é uma confusão. Quem sofre é Alexandre, que vai arrumar a mala dela toda vez. E aí bota coisa, tira coisa, arruma para lá, arruma para cá. E quando mamãe volta, não é muito diferente, porque como minha irmã gosta de dar presentes, ela quer mandar todo tipo de coisa que tem lá. Aliás, quando a mamãe está se preparando para ir, ela já está mandando foto para a gente: ó, tu quer isso, ó, vou mandar isso para tu, ó, estou guardando isso aqui e eu vou mandar. Por último agora, sabe o que ela disse que ia me mandar? Uma bateria. Uma bateria, instrumento. Porque ela comprou para o meu sobrinho, estava fazendo aula em casa, e aí o sobrinho já está tocando, e ele não está usando mais a bateria para estudar em casa, que ele já toca na igreja. Ela disse: André, a bateria está parada aqui em casa, eu não tenho o que fazer com ela. Isso aqui não tem valor, instrumentizado aqui ninguém compra. Eu vou ter que dar, ninguém quer.
E é uma bateria muito boa, cara, aqui no Brasil. Eu vou mandar para tu. Eu disse, minha irmã, como é que tu vai mandar uma bateria? E eu fico pensando, mamãe trazendo isso. Só que a experiência do tapete já me diz que eu não posso dizer não. Aí eu faço, tá bom. Tá, veja aí. E eu estou imaginando, se prepare, viu mãe? Quando a senhora voltar, vai voltar com a bateria. Irmãos, da última vez, inclusive, que mamãe voltou, ela me mandou até uma lixeira, para vocês terem ideia. Uma lixeira de inox que ela ganhou. Isso é uma lixeira e tal, não sei o que, vou te mandar. E mandou dentro da mala uma lixeira. Está lá no meu prédio. Você falou, nem casa deu, nem casa coube a lixeira. Desse tamanho. Eu botei lá no condomínio. Mas esse não é de todo o problema. A grande dificuldade, meus irmãos, é na hora de fechar a mala. Isso porque há um limite definido pelos aeroportos, pelas companhias aéreas. Eu não sei, isso muda sempre, mas até minha última pesquisa, eram 8 quilos para a bagagem de mão e 23 quilos para a bagagem que vai ser despachada. E sabe o que acontece? Sempre ultrapassa o limite. Né, Alexandre? Sempre ultrapassa. E a gente vai para o aeroporto com uma mala reserva, vazia. Porque a gente sabe que na hora lá, quando pesar, já vai ter que tirar alguma coisa. Alguma coisa vai ter que ficar fora da mala. E aí vem um grande dilema. O que deixar e o que levar na mala? Há coisas que são pesadas demais, outras que são muito leves, mas são grandes, ocupam muito espaço. Outras que não podem deixar de ir, mas que também ocupam muito espaço na mala. E como decidir o que levar e o que deixar? É uma decisão muitas vezes difícil. Várias vezes, quando nós não tínhamos essas balanças, o procedimento era esse: pesar a mala da balança, passou, abre, tira alguma coisa, vai lá, tenta de novo. Você deve estar me perguntando, por que então carregar tantas coisas, e tantas coisas às vezes desnecessárias? E deve estar pensando assim, o que será que ficava? E o que será que ia na bagagem? E sabe, irmãos, muitas vezes nós também agimos assim com as nossas vidas, tendo em vista que carregamos também muitas coisas desnecessárias e muito excesso de bagagem. Excesso de bagagem na alma, na mente, no coração. Ou será que você também não carrega esses excessos? Todos nós em algum momento precisamos nos livrar desses excessos, fazer uma verificação do que realmente compensa levar na bagagem. Às vezes precisamos nos desfazer do pacote da culpa, do saco do desgosto, da sacola da fadiga, sobre uns ombros cansados, quem sabe a bolsa da aflição no outro ombro, uma mochila de dúvidas, cheia de solidão, de temores. Você está sobrecarregado e mal aguenta com o peso. São tantas malas, tanta bagagem, que nem sequer você pode muitas vezes se movimentar. Sabe, mamãe tinha muita dificuldade para carregar essas malas, porque eram 3 malas grandes e a mala dela de mão. E muitas vezes ela puxava uma, puxava a outra, até que a gente descobriu que ela, pela sua idade, poderia viajar como idosa em cadeira de rodas.
e alguém então carregar as malas para ela. Foi um alívio, né? Fala, sorrindo. Porque agora ela vai na cadeira, alguém vai empurrando e outra pessoa vem carregando o fardo, a mala. Sabe, irmãos, isso me leva a uma reflexão também, porque muitas vezes na vida nós nos tornamos cadeirantes espirituais e imputamos o peso que é nosso em outras pessoas. Vocês estão entendendo? Tem muita gente assim na vida, irmãos. Gente que se tornou um cadeirante espiritual. E não é por impossibilidade de carregar, de se locomover. É por conta do peso, do excesso de coisas desnecessárias. Quando eu lembrei dessa história, eu comecei a refletir sobre aquele texto de Mateus 11:28. Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu darei descanso a vocês. Se você permitir, meu irmão, o Eterno, Ele tem um fardo leve e suave. Mas vejam, venham a mim. É um convite e exige de nós um movimento. É necessário que a gente vá até Ele. Sim ou não? Hoje eu quero convidar vocês a virem até a cruz, até Jesus. Quem sabe se desfazer de algo que está pesando na sua vida. Eu quero convidar você nessa jornada, junto comigo. Traga a sua mala. Vocês querem vir? Vocês querem vir? Então vamos junto, porque eu tenho certeza que vocês vão encontrar alívio e descanso. Foi isso que o salmista nos ensinou. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, o verso 1 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é que vai faltar, irmãos? Sabe o que isso significa? Não vai faltar a provisão de Deus na sua vida. Não vai faltar amigos. Não vai faltar a solução para os seus problemas. Não vai faltar a bênção. Não vai faltar o pão de cada dia. Amém? Amém. Mas também não vai faltar nada. Isso significa que também não vai faltar, como a gente diz aqui no Nordeste, aperreio, dificuldade, problemas, desafios. Sim ou não? Mas o Senhor é o meu pastor. E nesse primeiro versículo, Davi começa declarando que Deus é o seu pastor, o que implica um relacionamento pessoal, íntimo. Como pastor, Deus cuida, irmãos, de cada um de nós. Ele provê tudo o que nós precisamos. Nós devemos confiar que Deus conhece as nossas necessidades, proverá para nós em todas as circunstâncias, seja na bonança, seja nas dificuldades. Ele é o meu pastor, e mesmo que hajam dificuldades, também não vai faltar solução para elas. É sobre isso. É sobre crer que há uma luz no fim do túnel. É sobre crer que Ele é o meu pastor, e mesmo que não falte problemas, dificuldades, aflições, também não vão faltar as soluções e a provisão no devido momento, porque Ele é o meu pastor. Nada nos faltará. Charles Spurgeon disse que se o Senhor é meu pastor, então tudo o que eu realmente necessito já está garantido. Spurgeon reforça a suficiência de Deus, irmãos. Quem tem um pastor tem provisão plena. Então, em primeiro lugar, tenha sempre na sua mala confiança na provisão de Deus. O segundo verso diz que deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso significa que Deus nos conduz a lugares de descanso e paz, simbolizado pelos verdes pastos e águas tranquilas. Ele nos oferece um lugar de refrigério, de renovação, paz e descanso em Deus, irmãos. Em um mundo
que nós vivemos cheios de estresse, de ansiedade. Aliás, essa é a geração da ansiedade. A gente quer tudo pronto, é a geração forno de micro-ondas. Sabe como é forno de micro-ondas? Você aperta 30 segundos, está pronto. Ninguém aguenta esperar, vive ansioso. A gente quer tudo para ontem. Mas nesse mundo de ansiedade nós podemos encontrar paz e descanso em Deus. Ele nos chama para confiar nele, descansar na presença dele. Agostinho de Hipona, aquele teólogo, vai dizer que os pastos verdejantes são as escrituras, onde a alma encontra alimento e descanso. O descanso como nutrição espiritual na palavra. E aí eu pergunto, olhe para mim aqui, como anda a sua nutrição espiritual? Tem gente, agora está na moda monjaro, né? Mas tem gente que já há muito tempo anda tomando monjaro gospel. Sabe o que é monjaro gospel? Ele mata a sua fome de Deus. E você não se alimenta da palavra. Você fica um raquítico espiritual, definhado, desnutrido. Na jornada da vida, irmãos, nos deparamos com situações onde precisamos de paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. E também precisamos descansar. Na correria da vida, precisamos descansar. Aliás, até Deus descansou depois de criar todo mundo. É bíblico. O Salmo 127, o salmista vai nos alertar a isso e vai dizer assim: aos seus ele dá enquanto dormem. E não é para você ficar em casa dormindo e não sair para trabalhar. O texto aqui diz respeito a descansar em Deus e confiar. Aos seus ele dá enquanto dormem, enquanto descansam, enquanto confiam e sabem que a provisão vem do Senhor. Sabe, irmãos, quando a gente alugou esse espaço, havia muitos irmãos do nosso grupo base preocupados. E eles me procuraram e disseram assim: pastor, a gente precisa ir atrás de gente que tenha condição de ajudar. Vamos procurar assim, assado, vamos em tal lugar, vamos procurar gente importante, gente influente, gente de posse, empresários e tal. Eu disse: não procura ninguém. Não são esses que vão nos sustentar. Porque a nossa provisão, se depender deles, já está falida. A nossa provisão não vem de pessoas, a nossa provisão vem do Eterno, irmãos. Sabe, tudo isso que você está vendo aqui, não foi ninguém que fez, foi Deus. Se Deus moveu você a fazer algo, aleluia, mas foi Ele que fez, eu tenho plena convicção disso. Porque Ele nos permite sermos usados para o louvor da glória dEle. Mas não foi ninguém que fez. Porque se Deus não tivesse te dado, você não teria para dar. Então é sobre isso. Nós não fomos atrás de ninguém. E sabe, durante essa semana inteira, como eu já disse aqui a vocês, todos os dias chegaram pessoas aqui, trazendo bênçãos de Deus para essa igreja. E vai continuar sendo assim, porque eu não acredito que a provisão dessa igreja vem de vocês. Ei, me perdoem frustrado. Me perdoe, Deus. A gente não depende da sua conta bancária. Eu dependo de um pai que cuida dos seus filhos, tanto de mim quanto de você. Por isso eu posso deitar a cabeça no travesseiro, irmãos, e dormir em paz e tranquilo. Mesmo com a conta tanto no negativo hoje, sabe por quê? Porque amanhã pertence a Ele. E é Ele quem vai prover. Como eu disse, semana passada a gente estava no calor. Hoje já está geladinho. Aqui faz mais frio, viu? As águas tranquilas, irmãos, representam paz da consciência e o consolo do Espírito Santo. Aqui nós vemos uma dimensão pastoral. Deus não apenas, mas acalma o interior do homem. Em terceiro lugar, o verso 3 diz que Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tenha sempre na sua mala restauração e direção divina. Na minha mala eu carrego restauração
e direção divina. Deus restaura as nossas almas e nos guia, irmãos, por caminhos justos, não por nossos méritos, mas por amor ao seu nome. Sua liderança é sempre justa e boa, irmãos. Quando nos sentimos esgotados, perdidos, quem já se sentiu assim? Não precisa levantar a mão. Eu sei que você já sentiu isso, sabe, mas Deus está sempre pronto para restaurar a nossa alma. Devemos então buscar a sua orientação em todas as áreas da nossa vida. E eu disse, todas as áreas da nossa vida. Lutero dizia que quando a alma está cansada e abatida, Deus restaura por meio da sua palavra e promessa. Aí a pergunta é, você está vindo em busca da palavra e da promessa de Deus? Porque se você for, você vai encontrar. Isso aponta para o poder restaurador da graça. Deus não descansa, não descarta, o cansado, Ele renova. O verso 4 vai dizer que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Tenha sempre na sua mala presença e proteção de Deus. Quando nós pensamos nesses dois instrumentos, cajado e vara, eles têm algo pedagógico a nos ensinar. Porque o cajado, ele tem aquela curva, não é verdade? E aquilo o pastor usa para colocar no pescoço das ovelhas e trazê-la para perto, para junto das outras. Porque a ovelha é um tanto quanto cega, ela não enxerga muita coisa, e ela é um animal burrinho. Então ela vai atrás da grama e se perde do rebanho. Então o pastor vai lá com o cajado e traz a ovelha de volta, reconecta ela no rebanho. Vocês estão entendendo? Alguma ovelha aqui já sentiu o cajado do pastor? Que foi lá buscar você, que ligou. Hoje o cajado tem outros nomes, né? WhatsApp, telefone, e-mail, né? Ligação. Certamente você já sentiu o cajado do pastor dizendo: estou sentindo a sua falta aqui, meu irmão. Cadê você, minha irmã? Olha, volta, vem para junto do rebanho. Mas tem ovelha que é teimosa, insiste em se afastar do rebanho, e o pastor sente que aquela ovelha pode correr perigo. Diz: olha, volta, ovelhinha. E ele já tentou várias vezes com o cajado, sabe, Neto? Tantas vezes com o cajado, e a ovelhinha não aprendeu, e é para ficar junto. Aí o pastor pega a vara e diz: olha, seu lugar é ali. E se você também está sentindo a vara do pastor, dê glória a Deus por isso, porque não é para dor, é por amor. Mas essa vara também tem um outro poder. Essa vara, ela é usada com leveza na ovelha, mas ela também é uma vara de proteção, porque quando o lobo vem assaltar o rebanho, quando o inimigo vem, feras, o pastor tange com a vara e espanta aqueles que podem ameaçar o seu rebanho. Mesmo nos momentos mais sombrios e assustadores, irmãos, tenha na sua mala presença e proteção de Deus. Nós não precisamos temer, pois Deus está conosco. Amém? A sua vara e o seu cajado representam isso, correção e proteção. Nas dificuldades e perigos da vida, irmãos, podemos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado. A sua presença nos dá coragem e conforto. Aquele teólogo puritano inglês, John Owen, ministro congregacionista e uma das grandes figuras mais influentes do protestantismo reformado do século XVII, afirmou que a presença de Deus transforma o vale da morte em um caminho seguro. E não é a ausência do vale, mas é a presença de Deus nele que sustenta o crente. Lembram dos 4 homens na fornalha? Aliás, do 4º homem, porque só 3 entraram. Mas quando olharam, tinham 4 homens. É
a presença de Deus. Bonhoeffer, também teólogo, pastor alemão, conhecido por sua firme resistência espiritual e política ao regime nazista, afirmou que o Salmo 23, irmãos, é a oração daquele que, mesmo cercado pela morte, confia na fidelidade de Deus. Mesmo cercado da morte, confia, Andrezinho, na presença de Deus. E ele tinha autoridade para falar isso, porque estava preso no campo nazista, cercado de morte. Bonhoeffer escreveu em meio ao sofrimento, e ele revela que a fé não nega a dor, mas confia apesar dela. Em quinto lugar, irmãos, tenha sempre na sua mala a bênção e o favor de Deus, porque o verso 5 vai dizer: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bênção e favor de Deus na sua mala. Deus não só nos protege, mas Ele também nos abençoa de forma abundante, mediante dos nossos inimigos. A unção com óleo simboliza alegria, cura, e o cálice transbordante indica uma abundância das bênçãos. Veja, Deus não apenas nos sustenta no secreto, mas nos honra publicamente, diante das adversidades. Ou você nunca foi exposto, ficou constrangido, passou por uma humilhação, aí de repente Deus diz assim: calma, filho, eu estou vendo o que está acontecendo. Todo aquele que se humilha será exaltado. Ei, não está na Bíblia que os humilhados serão exaltados. Não tem isso. O que está escrito lá é que todo aquele que se humilha será exaltado, mas todo aquele que se exalta será humilhado. Por isso, Jesus deixou o trono, tomou forma de homem, veio a este mundo, sofreu, padeceu, morte de cruz, e porque Ele humilhou-se a si mesmo, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, porque Ele se humilhou. Não foi ninguém que humilhou Jesus, então Deus o exaltou. Então, se você tem sido humilhado, se você tem se humilhado, melhor dizendo, tenha certeza, Deus o exaltará. Não tenha vergonha de se humilhar. Humilhe-se e Deus o exaltará. Mesa, queridos, como eu gosto de mesa. Essa igreja vai ter muita mesa. Aliás, a gente começa aqui 9 horas da manhã com uma mesa. A mesa do Rochinha, não, é a mesa da comunhão. É porque é Rochinha que prepara. E ele está animado com essa mesa, com a cozinha. Ele começou aqui, queria montar uma cozinha industrial para cozinhar para 5.000 pessoas. Eu disse: meu irmão, não é muita coisa não. E a gente passou uma manhã de sábado inteiro aqui, manhã, tarde. Quando foi de noite, eu pensando como é que eu ia dizer isso a ele, Ricardinho, porque era um fogão industrial, era um forno industrial, era uma panela de 20 litros, de 30 litros, de 50 litros. E eu disse: meu Deus, aí como é que eu vou dizer isso a ele, que ele é um coração gigante, assim, generoso. Aí eu disse: meu irmão, mas veja, não é algo mais simples não, assim, um fogão normal, porque é um café. Como é que você vai fazer uma tapioca num fogão, numa boca de fogão desse tamanho? Aí ele parou e pensou e fez: é mesmo, André, vamos botar um fogãozinho de 5 bocas, as panelas de 20 litros diminuiu para 10, e ele está ansioso, tem um enxoval. Se você quiser abençoar a Rochinha da cozinha dele, depois você procura aí. Está ali no chove não, senão você não ganha. Né? E ele está fazendo uma campanha para montar essa cozinha dele, ele está sonhando com a cozinha. Depois vocês vão lá conhecer o espaço. E vai ter muita mesa aqui nessa igreja. Inclusive nesse espaço eu quero cadeiras móveis. A gente não vai colocar banco, porque nas nossas reuniões aqui a gente vai se reunir ao redor da mesa. Mesa é símbolo de vitória, de comunhão, honra, mesmo em meio à oposição. O verso 6
Diz que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tenha sempre na sua mala esperança da eternidade com Deus. O crente não é perseguido pelo medo, mas pela misericórdia de Deus. Bondade e misericórdia me seguirão. Quando? Todos os dias. Você não é perseguido pelo medo, você não é perseguido pelos problemas, você não é perseguido pelas adversidades. Elas existem sim, elas são reais sim, mas você é perseguido pela misericórdia do Senhor. Aliás, você só está aqui nessa manhã porque as misericórdias dele se renovaram sobre mim e sobre você nessa manhã. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Que imagem poderosa, irmãos. Não somos caçados pelo passado, mas pela graça. Nós cantamos aqui, Maranata, vem Jesus. A bondade e a misericórdia de Deus nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Temos a promessa de habitar eternamente na presença dele. Ei, mas não é uma promessa para amanhã. Você já pode começar a vivê-la hoje. Sabe quando é que começa a eternidade? Agora, hoje. Você já pode trazer o céu para a terra. Não é assim que a gente ora no Pai Nosso? Seja feito aqui, como é lá. Então comece a trazer o reino de Deus, a presença dele. Comece a desfrutar da presença dele todos os dias. Ou você fica esperando chegar no domingo para ter a presença do Senhor. Ah, meu irmão, você pode desfrutar disso todos os dias da sua vida. Que coisa maravilhosa. Busque a presença dele todos os dias. Venha a ele, cansado, sobrecarregado, traga a sua mala. Jonathan Edwards disse que a maior alegria do homem é viver eternamente da presença de Deus. Irmãos, Salmo 23, eu já estou concluindo, a turma pode vir para cá. Não é apenas um cântico de conforto, é uma declaração de identidade. Olhe para mim aqui. Temos um pastor presente, suficiente, restaurador e eterno. Ele não promete ausência nos vales, mas garante a sua presença. Ele não remove todos os inimigos, mas ele prepara uma mesa diante deles. Ele não apenas nos conduz na vida, irmãos, ele nos leva até a eternidade. Eu quero concluir dizendo que eu não citei as coisas que você precisa retirar da mala. Eu não sei se você reparou isso. Eu não falei de nada que você precisa retirar, sabe por quê? Você é quem sabe quais são os fardos que você carrega e quais são os excessos na sua bagagem da vida. Eu não sei, eu sei quais são os meus, mas eu sei o que é que você precisa levar. E é sobre isso. Que tal você tirar algumas coisas e dar espaço? Porque enquanto você não tira, a mala está cheia. E aí não tem espaço para colocar aquilo que realmente você precisa carregar na sua mala. Quem está entendendo? Leve apenas o que é necessário. Porque todo o resto, irmãos, é irrelevante. Excesso de bagagem. Leve só o que é necessário, porque o mais ele vai acrescentar. Ah, como ele tem acrescentado. Eu não sei se você tem desfrutado dos acréscimos do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O salmista nos lembra do cuidado amoroso, constante de Deus. Ele é o nosso pastor, o
nosso provedor, nosso guia, protetor, abençoador. Minha oração nessa manhã é que nós possamos confiar plenamente nele, buscar o seu descanso, a sua direção, viver com essa certeza da sua presença e das bênçãos dele em nossas vidas. Que a paz, a esperança do Salmo 23 encham os nossos corações hoje e sempre. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa manhã nós nos achegamos a Ti, Jesus. Nos ajuda a pôr na bagagem da nossa vida apenas o que é necessário. Hoje queremos que o Senhor nos livre das cargas desnecessárias, dos excessos, do orgulho, da mentira, da culpa, do medo, excessos de cobiça, do peso da dor, da língua ferrenha. Nos livra, Pai, do peso da impaciência com o nosso cônjuge, da dúvida, da preguiça, das desculpas esfarrapadas. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Queremos nos esvaziar de nós mesmos, da nossa vontade, de quem nós somos, para sermos quem Tu deseja que sejamos. Nós estamos cansados e sobrecarregados, e por isso nos achegamos a Ti, Jesus. Queremos aprender de Ti, queremos ser mansos e humildes como o Senhor. Que hoje nós possamos sair daqui por essas portas, com a certeza de que encontramos paz e descanso para as nossas almas cansadas. E desde já eu Te agradeço, Senhor, eterno Pai, por cuidar de nós, por aliviar a nossa carga nessa manhã. As bagagens da nossa alma, mais de Ti, mais de Ti e menos de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe você.